participantes. Dando uma boa noite aqui para o pessoal. Boa noite. Aqui no grupo também, quem quiser mandar mensagem. Bom, primeiramente agradecer aí o convite da galera do Nine Seeds, Luizão aí, reunindo essa tropa aí das pessoas do bem. Um trabalho massa que está sendo realizado. Eu fico muito feliz. Luiz me contactou no meio do olho do furacão, né? Eu estava terminando o livro. Aí eu disse, cara, como é que eu vou te ajudar? Ele disse, velho, o que você puder se dedicar aí já vai ajudar, né? Então, tô aqui, firme e forte. E muito obrigado, muito agradecido a todos vocês aí pela presença. Para mim é um orgulho muito grande poder falar desse projeto aqui, né? Um filho que levou 3 anos de gestação. Eu fico brincando que nem elefante demora tanto para nascer. E realmente é emocionante você chegar e pegar o seu trabalho e eu fico me emocionando. De vez em quando eu me pego viajando nessa história, né? E para mim é um encantamento ainda maior por conta da contribuição que esse material aqui pode dar a todos ao meu redor. Deixa eu me apresentar primeiramente para vocês aí, né? Me chamo Vini, como vocês viram aí nas chamadas. Eu sou carioca de nascimento, mas eu moro hoje em João Pessoa, na Paraíba, de onde eu estou falando agora. Até estava comentando com o Luiz há pouco sobre a modificação, né, nos últimos dias de tudo. Era para eu estar arrumando mala para ir dar aula amanhã em Recife. Daria uma aula na quarta-feira aqui em João Pessoa, depois voltaria na quinta para Recife, no sábado estaria indo para Portugal para fazer o lançamento do livro. Então estava com uma semana super atarefada e a gente já ajustou essa data aqui da live também por conta disso e de repente muda tudo ao nosso redor, né? E graças a Deus eu estou muito feliz com esse meu momento profissional. Eu venho de uma família muito humilde, eu nasci em favela, no Rio de Janeiro. Um dia desse eu estava numa palestra, 2 anos atrás, e aí uma pessoa veio falar para mim que eu trabalhava com tecnologia porque eu era rico. E aí aí eu resolvi contar um pouco antes a minha história, na hora que eu me apresento agora em eventos, que nasci em favela, no Rio de Janeiro. Eu perdi meu pai pela violência, numa briga de trânsito. Meu pai levou 2 tiros. E a última memória que eu tenho do meu pai, ele entrando cheio de sangue dentro do carro, e isso eu tinha 8 anos de idade. Desde então, eu estou aí sobrevivendo, produzindo conteúdo, lutando para fazer coisas boas. Acredito demais em educação e empreendedorismo. Tudo que eu consegui na minha vida foi estudando e trabalhando, então, mérito da educação que eu pude ter em escola pública, em estudar na Universidade Federal, enfim, ter botado a mochila nas costas depois e sem dinheiro e rodar pelo mundo. Morei quase 10 anos no exterior. Enfim, esse é um pouco da minha história. Então, eu trabalho com tecnologia desde os 12 anos de idade, então já são 31 anos trabalhando com tecnologia. Hoje eu vou completar 43 anos em agosto. Então, minha vida é isso. Buscar oferecer o melhor para quem está ao meu redor. Então, por isso que me tocou muito o projeto do Luiz, de poder contribuir de alguma forma. Eu acho que cada um plantando uma sementinha, eu falo muito sobre sementes também, que eu já plantei 10 mil sementinhas por aí afora, em eventos, em sala de aula. E para mim é um orgulho participar desse projeto, de alguma forma, dedicar um pouco do meu tempo também. Eu sei que talvez eu pudesse contribuir um pouco mais, mas esse momento está bem turbulento do início da divulgação do livro. E a proposta do nosso papo de hoje, falar sobre Revolução Industrial 4.0, e é uma parte considerável do meu livro. E eu quero contar um pouco da história, como é que esse livro surgiu. Em 2017, nós tivemos uma revolução empresarial baseada em jogos, e essa revolução se chama Pokémon GO. De repente, a gente viu um monte de gente pelo mundo andando com seu celular, com seu dispositivo móvel, procurando monstros virtuais.
e movimentou bilhões de dólares esse movimento aí. E aquilo me inquietou um pouco, porque eu fiquei imaginando assim, pô, essa galera toda aí, utilizando uma tecnologia chamada realidade aumentada, talvez a gente pudesse usar, já que as pessoas estão tão familiarizadas hoje, devido à comunicação, esse movimento todo que o jogo chamou a atenção das pessoas, já que elas já estão adaptadas a esse processo, por que a gente não usar isso em prol da educação? Quando eu morei em Londres, morei 6 anos em Londres, eu via muito, eu adorava a oportunidade de ir para museus e via muito crianças e jovens em museus lá, as escolas levando as crianças, os museus maravilhosos que tem em Londres, e os museus lá são todos gratuitos, diferente da maioria dos lugares do mundo. Só quando tem exposições específicas é que é pago. E aquilo ali, pô, seria massa se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era criança. Uma criança no Brasil hoje, ou uma criança em qualquer lugar do mundo, poderia ter essa oportunidade. Não só estando em Londres, numa cidade que realmente é fascinante, mas a galera lá tem dinheiro para bancar aquilo. E aí foi quando eu tive o estalo, disse, por que a gente não usar a tecnologia do Pokémon GO, que é realidade aumentada, em prol da educação, aproximar crianças e jovens de museus, galerias de arte. E aí, esse foi meu projeto que eu passei na seleção de mestrado na UFPB, num programa que ele é interdisciplinar, que é comunicação, computação e artes. Então, é como se eu tivesse feito 3 mestrados em um. Né? Então, eu brincava com o meu orientador, que a gente trabalhou para cacete, porque caramba, fazer 3 mestrados em um só, ainda tive que estudar economia, estudar arquitetura, ele ficava brincando, quem mandou estudar? Então, para mim foi maravilhoso esse momento, meu mestrado foi incrível. E realidade aumentada é uma das 17 principais tecnologias apresentadas na Revolução Industrial 4.0. E aí eu me senti desafiado ao final do mestrado, por que não publicar isso para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico e que as pessoas não estão discutindo tanto, principalmente a economia criativa, que é um movimento que está andando em paralelo aí e as pessoas não estão visualizando isso. E aí veio o insight do Economia Criativa 4.0, o mundo não gira ao contrário. A gente unir 2 grandes movimentos mundiais para que as pessoas tenham uma aproximação. O livro foi todo pensado para que não seja um livro para cientistas da NASA, e sim para pessoas simples como minha mãe, que ela possa sentar e ler o conteúdo. Tanto que eu convidei a revisora do livro, a Aparecida Nóbrega, ela tem uma experiência de mais de 50 livros que ela participou de edição e revisão, e ela tem 75 anos de idade, ela não manja nada de tecnologia. Então, para mim, foi exatamente, eu procurei uma pessoa como ela, exatamente para que, quando ela lesse o livro, ela entendesse tudo, e dúvidas simples dela, como coisas extremamente simples, como por que chama smartphone um celular. Então, a gente teve que esmiuçar e deixar uma linguagem muito simples. E era exatamente esse o contexto que eu queria para esse livro. Não ser um livro só para cientistas, mas um livro para que qualquer pessoa pudesse ler e entender. Então, a gente pensar num funil de vendas, seria um livro para a boca de funil, né? Para aproximar um grupo muito grande de pessoas desse conhecimento. E aí o livro ele é dividido em 6 capítulos, e o capítulo 5 ele é específico sobre a Revolução Industrial 4.0. É importante que a gente pense a respeito disso aí, porque desde da nossa origem nesse planeta, 12 mil anos atrás, a gente sempre procurou trabalhar menos. Então, eu falo muito sobre preguiça no livro, que a gente busca sempre trabalhar menos. Hoje em dia, as pessoas querem que o marketing digital seja uma coisa tipo, apertou um botão e faz tudo para o cara sozinho, que as empresas estejam todas automatizadas e que ninguém precise trabalhar. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tecnologia ela é sim necessária, ela é sim importante. Muitas coisas são feitas melhores do que a gente faria, nós humanos, mas o grande diferencial é que
se a gente se posicionar como máquinas, as máquinas trabalharão muito melhor do que a gente. Então, já existe debates, por exemplo, na China e no Japão, para vocês terem ideia, de pessoas pedindo para amputar alguns membros para colocarem membros mecânicos melhores do que os seus membros. Então, imagine você pedir para cortar um seu braço, para botar um braço mecânico, porque o seu braço mecânico vai ser melhor do que o seu braço natural. Então, esse tipo de discussão já está acontecendo pelo mundo. Se vier a acontecer a Olimpíada no Japão agora, em julho, eu acho muito difícil que aconteça, mas se porventura acontecer, talvez tenhamos recordes paralímpicos melhores do que os recordes dos atletas ditos normais, principalmente os corredores de velocidade, que aquelas pernas mecânicas deles, que elas dão uma impulsão, a tendência é que eles corram bem mais rápido do que a gente, com aquelas pernas ali, para vocês terem ideia. Um dos atletas paralímpicos brasileiros mais famosos, um corredor lá, o Petrúcio, ele é paraibano, por acaso, e ele já corre com índices tão parecidos quanto atletas semiprofissionais e atletas profissionais iniciantes. E é extremamente difícil a pessoa correr, não sei se vocês já tentaram correr sem um braço, amarrando um braço no corpo, por exemplo, você fica totalmente desestabilizado. Então, a gente vai estar vendo esse tipo de coisa ao nosso redor. E aí, como eu vinha falando, que a gente sempre busca trabalhar menos, na época das cavernas, a dificuldade por conseguir alimento era muito grande, e aí pensou-se a primeira revolução, que foi a revolução agrícola, que era começar a plantar certos alimentos, era reunir os animais que conseguiam ser domesticados, e daí, depois de milhares de anos, nós tivemos a primeira revolução industrial, onde pensou-se, vamos deixar de fazer as coisas com a mão e vamos tentar fazer de forma mais rápida. E aí começou a criar algumas máquinas mais simples para dar velocidade à produção. Então, a gente deixou de fazer uma camisa, você fazer tudo, para começar a pensar em fazer em série. Eu corto, você costura, e aí outro dá o acabamento. Então, começou a se pensar nisso. Depois veio a segunda revolução industrial, mais ou menos ali na época da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes. E aí a gente já começou a ter máquinas a vapor, o trem surgindo, o cimento surgindo, borracha surgindo. Então a gente começou a ter cavalos mais rápidos, que eram os carros, os trens. Tanto é que a nossa medida de potência é horsepower, cavalos, né? Então a gente começou a ter isso. Pela década aí final da década de 1950, início de 60, houve uma grande revolução, que foi a miniaturização, onde a gente deixou de ter válvulas, que eram mais ou menos do tamanho de uma garrafa de 2 litros de refrigerante, para a gente ter um transistor minúsculo. Então, a gente deixou de ter prédios, por exemplo, para ter um computador, para ter coisas menores e mais baratas. E daí, a gente começou a ter robôs também. Só que esses robôs eram burros, né? A gente começou a ter máquinas com maior potência, maior capacidade de execução, e a gente começou a perder trabalho. Então, nessa trajetória inteira, a gente sempre teve uma relação de perda de postos de trabalho. E aí, quando nós chegamos agora, a partir de 2010, 2011, começou a ter uma nova discussão, que é exatamente onde nós estamos hoje. É a primeira vez na humanidade que nós estamos percebendo uma revolução em tempo real. Então, nunca houve isso. Sempre após passar o wave, que a gente chegava e disse, aconteceu alguma coisa. Agora não, a gente está no meio do furacão. A gente está no meio da segunda geração da Revolução Industrial 4.0. Então, nós ainda teremos uma nova etapa de maior aceleração, né? A gente vai ter ainda uma modificação muito grande desse contexto, mas em todo esse cenário aí a gente sempre buscou o quê? Trabalhar menos. Então, eu tenho falado muito sobre isso. O ser humano sempre procurou trabalhar menos. E
Nós estamos agora passando por uma turbulência mundial devido ao coronavírus e está todo mundo repensando como é que a gente vai fazer para as empresas não se esfarelarem, né? Existe um debate muito grande aí e alguns de vocês devem ter visto um artigo bem aprofundado que a gente publicou ontem e um vídeo a partir de análise de dados, né? Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco melhor sobre isso, mas talvez a gente não tenha capacidade de segurar a pancada que as empresas vão levar durante esses próximos 6 meses que eu estou cogitando, os otimistas 3 meses, mas eu acho que tem que ser mais sensato em pensar numa turbulência de pelo menos 6 meses. Será que as empresas vão ter fôlego, caixa para segurar isso? E muito do que vai estar sendo proposto vai ser em cima de automação, de inteligência artificial, de machine learning, de realidade virtual, realidade aumentada. A gente está pensando cada vez mais. Hoje a gente está numa discussão sobre 5G, só que na realidade no livro eu já falo sobre 6G, que vai ser uma internet distribuída via satélite para todo o planeta, onde nós teremos conectividade gratuita. O futuro da energia, que a gente vai ter, já estão sendo testados bancos de bateria que conseguem manter uma cidade inteira. A Tesla mesmo tem um teste, um protótipo disso na Austrália, de um banco de bateria lá que já consegue manter, se não me engano, 15 mil casas, uma cidade até 15 mil casas. Então, são coisas que nós vamos estar vendo e que estão sendo extremamente aceleradas em prol dessa revolução industrial, que foi conceituada por um cara chamado Heinrich von Schill, junto com o governo alemão. O governo alemão, vocês sabem que a industrialização do país ela é muito avançada, eles são muito eficientes e eficazes no que eles estão fazendo na industrialização lá. E eles começaram a perceber que o impacto computacional na industrialização poderia ter um outro cenário, um outro contexto, uma outra vertente. E aí reuniram um grupo de intelectuais, o Heinrich von Schill, ele liderou esse processo todo, e aí eu tive a grata surpresa de conhecê-lo ano passado, em julho, no Digitalks, em São Paulo. Assisti a palestra dele, e assim que terminou a palestra dele, óbvio que eu conhecia ele, né, ter estudado a respeito do assunto, e quando ele saiu do palco, pedi a um amigo meu que é embaixador do Digitalks para ver se me dava oportunidade de alguma forma eu ter acesso a ele nos bastidores e tal. E eu fiquei na cola do cara. Quando eu tive a oportunidade, cheguei nele e disse, eu queria conversar com você, eu estou fazendo isso, isso e isso, sabe? Eu perguntei se ele se incomodaria de gravar comigo, e a gente gravou uma entrevista, que eu não divulguei essa entrevista, pouca gente sabe que existe essa entrevista, vê foto minha com ele, mas não sabe dessa entrevista, estou até falando para vocês em primeira mão, nem o pessoal que está comprando o livro sabia disso. E ao final da entrevista, quando eu falei para ele que tinha muita vontade de publicar esse conteúdo num livro, ele disse, eu quero fazer o prefácio do livro. E eu fiquei em choque, né? No primeiro momento, eu disse, não, o cara tá me zoando. O cara um cara desse. Semana passada, no dia do evento, ele estava com Barack Obama, antes de se encontrar com o Donald Trump. Ele tinha tido 2 semanas antes uma reunião com todos os presidentes da comunidade europeia, falando sobre revolução industrial. Então, um cara desse, me dá a moral de escrever o prefácio do livro, mas vamos manter contato, trocamos cartões, me adicionou no Facebook, enfim. Então, a gente manteve um pouco de contato. Quando eu disse para ele que o livro estava todo pronto, 2 dias depois ele me manda o prefácio pelo Facebook. Então, para mim, ter um prefácio de um cara como ele no livro é sensacional. Mas uma coisa que é importante a gente pensar nesse processo todo é que a tecnologia por si só, ela é um dos aspectos. Porque o que acontece? Quando a gente para pensar na indústria 4.0, as pessoas pensam que só está se falando sobre tecnologia. E, na realidade, esse gráfico aqui, o que ele demonstra? Existem várias áreas que estão conectadas em prol de atender o centro
dessa hélice aqui, enfim, que é o modelo de negócio. Se a gente não estiver preocupado em fazer com que tudo funcione, só uma dessas aspas aqui, que é a tecnologia, não vai resolver o problema. Não adianta você simplesmente botar tecnologia e esquecer as pessoas. Então, essa discussão ela é muito importante e em todo o contexto do livro, eu bato nessa tecla, de que o grande diferencial nosso nesse momento é que a gente trabalhe com a cabeça e com o coração. Porque se a gente for engolido pela tecnologia, a coisa vai ser muito complicada. Porque o que a gente mais está vendo hoje em dia são profissões onde as pessoas estão se preocupando em trabalhar menos, em fazerem um trabalho de forma muito simples, e que elas esquecem de pensar que, na realidade, o grande lance é você não ser engolido pela repetição, pela operacionalização. Então, quando eu falo para meus alunos, por exemplo, em pós-graduação, hoje eu só dou aula em pós-graduação, não dou mais aula em graduação, e eu digo sempre para eles, olha, pessoal, vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo formados para serem estrategistas, e não para serem operadores. Vocês são pessoas que estão sendo formadas para a liderança. Vocês precisam entender da operação, mas vocês são do corpo estratégico. Então, não adianta você querer ficar... isso é um grande erro dos empreendedores, principalmente dos pequenos empreendedores, dos microempreendedores, por falta de capital também, acaba que a pessoa fica pulando do operacional para o estratégico, do operacional para o estratégico. E nisso aí começa a ter um desgaste e você não consegue nem fazer bem nenhum lado, nem fazer bem o outro. Enquanto pessoas que operacionalizam, elas precisam ter uma liderança para dar condução para eles. Então, o grande lance hoje é que se a gente for ficar se preocupando continuamente apenas com a tecnologia, em ter o melhor computador, ter a melhor conectividade, ter o melhor software, o melhor customer experience, enfim, vários processos. Vou trabalhar com metodologias ágeis, com design thinking, enfim, o que tem de mais novo, e esquecer do lado humano, nós teremos um grande problema. Porque o que vai acontecer naturalmente? Nós teremos uma quantidade enorme de pessoas perdendo emprego devido à tecnologia. Isso aí já é bem debatido, amplamente debatido, e a gente já sabe disso, que nos próximos 5 anos serão 5 anos cruciais para o que está se desenhando para a humanidade. E aí, nesses próximos 5 anos, as pessoas vão estar preocupadas em como é que vão se manter. Do mesmo jeito que agora a gente vai ter um lapso disso, imagine por muitos e muitos anos. Porque o médico, que ele é simplesmente um operacional, ele vai ser substituído pelo Watson. Vai ter um grupo de médicos se valendo de conversar com o Watson para pegar informação atualizada, muito mais rápido. O computador, em 2 segundos, ele lê todo o conhecimento produzido pela medicina na história da humanidade. Então, a gente vai ter uma conectividade muito mais rápida, nós vamos ter carros autônomos, nós vamos ter uma leva gigantesca de motoristas desempregados. O Baidu, que é o Google da China, é um dos maiores investidores, da automação veicular, principalmente de caminhões, e 40% do custo logístico da China está baseado no motorista do caminhão. Então, imagina a gente tirar 40% do custo, os caras vão ser extremamente mais competitivos, ter preços muito mais agressivos que eles já têm hoje. Então, o que acontece é que, nesse processo todo, se a gente não se redesenhar e não se preocupar com o lado humano, a gente realmente vai ter muito problema. E é por isso que eu combinei o lado da criatividade, esse lado de reflexão, esse lado da economia criativa com essa discussão de alta tecnologia. Então, o papo do livro vai muito nesse sentido, de mostrar que a gente tem esse processo. Já vou dar uma lida aqui nas mensagens aqui no bate-papo, para a gente puxar o debate aqui. Eu acho que, como eu combinei com o Luiz, eu acho que só um preâmbulo aí vai ser interessante para que a gente fomente aqui o debate. Eu acho que o debate é que traz a riqueza da coisa toda. Mas
eu acredito que a gente precisa redesenhar muitos pontos nossos. Talvez a gente está tendo uma oportunidade aí com essa turbulência toda de pensarmos como é que a gente vai começar a agir de forma diferente. A gente vai precisar aprender a trabalhar em casa, por exemplo. Né? Amanhã minha coluna na CBN vai ser sobre isso, trazer esse debate sobre trabalho remoto. Eu já não tenho escritório, já tem mais de 3 anos e, por um lado, eu sinto falta, obviamente, do convívio com pessoas, mas ter um negócio mais enxuto é sensacional, porque imagina a quantidade de dor de cabeça que um empreendedor no Brasil está tendo hoje para pensar como é que ele vai manter o custo fixo dele, funcionários e tal, sem a empresa estar faturando. Todos os eventos que eu iria participar esse ano, até o momento, a grande maioria já foi cancelado. Imagina a quantidade de gente que vai estar desempregado no setor de eventos, setor de bares e restaurantes, setor de hotelaria. Estava falando agora há pouco com um amigo meu que ele é gerente do melhor resort do Brasil hoje, o Japaratinga Resort, que fica no litoral norte de Alagoas. Eles estão descabelados porque não sabem o que vai fazer para manter uma estrutura caríssima sem ter ninguém indo para lá. Então, esse debate é muito amplo e eu acho que a gente está aqui com um grupo aqui legal de pessoas onde a gente pode discutir um pouco sobre isso tudo. Eu espero que esse preâmbulo aí tenha ajudado a gente a pensar um pouco de que a tecnologia por si só, ela, no meu entender, ela não é suficiente para suprir as nossas necessidades. Com certeza. Ô, Vini, tem um pessoal que escreveu aqui, tem umas coisas legais aqui, ó. Vou começar a dar uma olhada aqui, que eu estava me concentrando em falar aqui, eu Não, estava foi massa, cara. chegando as mensagens aqui. Eu trabalho com tecnologia também, se a gente não pensar nas pessoas, não faz sentido, realmente. Cadê? O do Salvador falou uma coisa legal aqui, da rádio. Estudar é sempre bom, porque pensa que somos seres em construção. Eu concordo demais com isso aí, Salvador. Muito bom aproximar o autor do seu público, Se alguém valeu. quiser falar aí, só levantar a mão aqui É, no Zoom ou mandar um texto aqui que eu libero o áudio. Se quiser fazer alguma pergunta. a Raula, eu acho que Raula é minha amiga aqui de João Pessoa. Ela está falando aqui a pancada nas empresas. Demorou 8 meses aí aprender a delegar as tarefas para as pessoas. Essa é Raula mesmo daqui de João Pessoa. Complicado, Salvador, desde a época da faculdade de jornalismo. Também sou graduado em jornalismo, viu, Salvador? Minha graduação em jornalismo, tenho um MBA na Getúlio Vargas, em São Paulo, em marketing executivo, e esse mestrado aí no Centro de Computação. Desde a época da faculdade de jornalismo, escuto que o jornal vai acabar, o rádio vai acabar, e nada acabou, se modificou, evoluiu. Eu concordo, cara, eu concordo. Eu sou um apaixonado por rádio, tanto que quando recebi o convite da CBN para ser colunista, para falar de tecnologia e inovação, para mim foi meio que um sonho de criança, porque eu adoro rádio, eu adoro escutar rádio, acho muito dinâmico, acho muito ágil, é sensacional o formato, e os bastidores do rádio é bem legal. Mas se a gente parar para pensar do ponto de vista financeiro, brother, jornal e rádio tem tido um perrengue muito grande para se manter. Eu vejo lá nos bastidores, a CBN aqui ela é ligada ao Grupo Globo, em alguns lugares do Brasil eles não são ligados a nenhum grupo. Por exemplo, em Teresina, eu fui dar uma palestra no passado pela Brasel, e aí me convidaram para falar sobre marketing político digital, e aí a CBN lá, por exemplo, não está ligada a nenhum grupo de comunicação. E lá eles me disseram que estavam passando muito perrengue para manter a rádio. Então, esse é o grande lance, porque acredito que o formato de comunicação como ele é feito hoje, ele realmente, ou ele se redesenha, ou ele vai ter muito problema. Hoje a CNN liberou o sinal, né? Eu não tive nem oportunidade ainda de assistir nada para saber como é que tá, enfim, mas a CNN é padrão mundial.
mas eu acho que vai dar uma boa balançada na Globo. Tanto é que a Globo News parece que abriu o sinal para o sinal público, né? Saiu dos canais fechados para ficar rede aberta agora, exatamente para tentar segurar a pancada da CNN. Enfim, eu acho que todos nós temos que nos redesenhar. Esse final de semana eu dei um treinamento para 35 diretores do Sebrae, um programa de formação de lideranças digitais. E o grande lance que a gente estava discutindo era exatamente conversar sobre como fazer para que o líder ele tome decisão baseada em dados e não em achismo. E que tantos dados abertos que nós temos aí, informação que nos abastecem sobre mercados. Então, eles tiveram que desenvolver negócios baseados em análise de dados. Aí saiu empresa de turismo para mulheres que viajam sozinha, pet shop focado em cachorros da raça Bulldog, uma agência de turismo também para... Era agência de turismo, meu Deus? Era agência de turismo focada no público 50 a mais. Enfim, negócios todo baseado em análise de dados. Eles pegaram os hypes na rede e começaram a estudar para ver se tinha viabilidade financeira, foram para o mercado, analisar, enfim, coisas assim que eles fizeram. Então, a gente tem que se redesenhar continuamente. Eu acho que a discussão sobre ciência de dados, por exemplo, é importante. A capa da Exame esse mês está falando sobre a briga para encontrar desenvolvedores. Eu já vi alguns vlogs aí ontem e hoje. O pessoal não gostou muito nem das reportagens, nem da capa da Exame. Parece que ser desenvolvedor hoje é nadar em dinheiro. E não está muito bem assim o mercado. Obviamente que existe uma necessidade muito grande, mas não é bem assim. Enfim, a gente tem que se redesenhar mesmo. Raula falando aqui sobre BBB. Enfim. Gostaria que você, o Tiago Pimentel, gostaria que você falasse um pouco sobre o uso de tecnologias 4.0 e a saúde e segurança do trabalho, os benefícios disso aí. Bom, Tiagão, a tecnologia realmente vai facilitar muito para a gente atuar e ter muito mais controle com as coisas. Falando especificamente sobre segurança e saúde do trabalho aí, eu morei 4 anos em Angola, trabalhando pela Odebrecht. Trabalhei em 2 obras. E na primeira obra que eu passei 3 anos, eu era o presidente da CIPAT lá, da CIPA, né? E a CIPAT era o evento. E por um tempo eu coordenei o ambulatório da obra. Então eu vi um pouco desses bastidores aí. O que acontece hoje em dia? Tecnologia 4.0, por exemplo, você pode botar sensores para saber se o camarada está colocando o cinto de segurança dele e, de repente, leva um tombo e morre de uma escada por conta de faltar prender o cinto de segurança. Como eu vi, 2 colaboradores nossos morreram numa manutenção de um poste porque um supervisor, numa distância bem longe, ligou um disjuntor lá e aí os caras estavam em cima do poste e, infelizmente, perdemos 2 colegas de trabalho por causa de uma ação, sei lá, não tinham protegido os disjuntores, enfim, não botaram algum aviso que não ligassem aquilo ali e perdemos 2 colegas de trabalho. Então, esse tipo de coisa pode ser muito melhor controlada através das tecnologias, né? Sensores, internet das coisas. Nós teremos aí, muito em breve, a expectativa que já a partir de 2022 a gente já tenha 8 dispositivos conectados por habitante do planeta. Então, as redes precisam aumentar a sua velocidade, a transmissão de dados, né? Hoje, 80% dos dados que estão trafegando no mundo são dados em vídeo. Então, a gente precisa estar atento a isso aí. Então, nosso papo aqui, eu estou em João Pessoa, vocês estão espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. A gente tem uma conectividade maravilhosa. Eu trabalhei 6 anos para o UOL antes de sair de João Pessoa para ir para Londres.
e a gente tinha modem de 33.600, 14.400. Talvez alguns de vocês aqui devam lembrar que a gente esperava até meia-noite para se conectar. Então é bizarro hoje em dia a gente apertar um vídeo e assistir Netflix com a qualidade que a gente tem, 4K, enquanto a gente às vezes botava um vídeo e passava a noite toda para no outro dia de manhã a gente assistir um clipe de uma banda, né? Para baixar um MP3, enfim. Então, eu acho que o mundo está cada vez melhor. Eu sou positivo, eu sou um cara positivo. Eu não sou. Harari é um cara realmente importante para se ler hoje em dia, mas ele é apocalíptico. Então, quem lê 21 lições do século XXI, ao final quer se matar. Eu fico brincando com isso. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado ao lidar com esse processo todo, né? Andréia, se puder, gostaria que falasse sobre a relação do engenheiro de produção com a indústria 4.0. Andréia, a engenharia de produção, no meu entender, ela vai ser muito favorecida com todos esses meios tecnológicos, né? Eu uso um vídeo em sala de aula de um papo do pessoal do CETIC, que é no Rio de Janeiro, junto com o pessoal do Sebrae e tal, e com um empreendedor lá na confecção de roupas, sobre as potencialidades todas que se pode trazer, né? Hoje em dia, o processo de produção e logística pode ser todo automatizado. No livro eu falo, por exemplo, dos robôs que eles estão sendo treinados pelos humanos. A Toyota está fazendo isso. Ela retirou uma geração de robôs, trouxe pessoas de volta para treinar os novos robôs com inteligência artificial. Então, a robotização, ela tem o processo de machine to machine. As máquinas elas conversam entre si e ela já consegue ter previsibilidade do que vai acontecer à frente. Por exemplo, eu dei um treinamento sobre design thinking para a Coteminas, Grupo Santista e tal. E aí eu fui lá na produção deles e eles estavam me mostrando, quando rompe uma linha aqui, aí o cara leva um tempo para amarrar a linha, para ajustar, para calibrar, que não sei o quê, não sei. Isso não vai acontecer mais. O robô ele vai analisar a linha em tempo real, já vai perceber que a linha está acabando e já vai mandar uma notificação para o setor de logística. O setor de logística já vai mandar uma linha nova lá, já vão deixar a linha lá e a máquina não vai parar, por exemplo. Hoje a gente vai ter, a gente já mentorou 2 startups aqui no Sebrae da Paraíba, desenvolvimento de IoT, exatamente para análise de eficiência energética. Então, eles colocam um sensor numa máquina ou num disjuntor, enfim, consegue ler a rede elétrica toda e saber, aquele ar-condicionado deveria estar desligado, ou aquela máquina está consumindo demais, aquela geladeira é muito mais jogo para você vender aquela geladeira, jogar fora, doar, fazer qualquer coisa com aquela geladeira e comprar uma geladeira mais nova. Então, os dispositivos conectados, você consegue ter informação e tomar decisões muito mais assertivas do que achismo. Eu acho que aquela geladeira está consumindo demais. Não. Você vai ter um sensor que vai estar dizendo isso. Então, a engenharia de produção, realmente, ou esses profissionais se ajustam e buscam estar mais próximo desse processo todo e que realmente, o que a gente tem percebido nas discussões, nos debates, os profissionais estão tendo um pouco de dificuldade de se aproximar desse processo mais efetivo, da mão na massa mesmo da indústria 4.0, é um grande hype você chegar e analisar e ir para cima desse processo aí. Então, eu acredito que seja uma grande oportunidade de crescimento profissional para as várias vertentes da engenharia aí e da tecnologia se aproximar do que está acontecendo agora. Salvador falando internet de escada, maneiro. O Marcos Lima também. Então, a galera, todo mundo da minha geração, né? Então, a galera já sabe como é que é. O Marcos Lima falando aí de indústria 4.0 com relação à química. Bom, no livro eu falo sobre
nanotecnologias, neurotecnologias também. Então, o que vai acontecer? Estava até conversando com minha mãe agora há pouco no jantar. O que vai acontecer, por exemplo, com o tratamento de câncer? A gente vai tomar um comprimido e nesse comprimido vai ter um robô. Ou então eles vão injetar um robô na nossa veia. Essa nanotecnologia, do mesmo jeito que a gente conversa sobre macrotecnologias, um drone que carrega um míssil de tantas toneladas e mata um general israelense, um drone que saiu da Líbia ou da Arábia Saudita, viajou sei lá quantos mil quilômetros, foi lá e soltou um míssil e matou um cara e criou todo aquele estremecimento ali no Oriente Médio. Do mesmo jeito que a gente conversa sobre macrotecnologias, existe todo um desenvolvimento que é ainda maior das micro e nanotecnologias. Por exemplo, em dezembro eu fiz uma cirurgia nos meus olhos. Eu fiz a correção visual por LASIK. Então, o laser, ele fez um buraco na minha retina de 0,9 nanômetros, que é menos de 1 milímetro. Então, o laser vai lá de forma precisa, fura lá, coloca lá o laser, corrige lá a parada, você já sai andando, já sai olhando, uma vida inteira de óculos e você, de repente, tá novo. É uma libertação. Desde os 6 anos de idade eu uso óculos e, de repente, eu saio da maca, lendo tudo, olhando tudo, andando. Enfim, minha vida mudou completamente. Ainda é uma tecnologia cara para grande parte da população, mas eu acho que R$5.000 para fazer uma cirurgia dessa é um dinheiro que a gente consegue economizar. Então, é uma tecnologia acessível, né? Então, eu juntei dinheiro um pouco, dando aula, juntei o dinheiro e paguei a cirurgia. Quem tem plano de saúde, como o Unimed, por exemplo, se tiver o somatório dos seus 2 olhos mais que 10 graus, consegue fazer uma cirurgia dessa. Então, o cenário mudou um pouco. Na química, o que está acontecendo, por exemplo, no Japão, o pessoal desenvolveu um chip lá que, em vez de fazer testes químicos, por exemplo, da indústria de cosméticos em animais, usam um chip que simula as mesmas propriedades que estivesse testando na pele de um animal. Então, isso foi um tema de uma das minhas colunas da CBN. Então, todas as áreas elas vão ter acesso à informação para poder se favorecer disso. Realmente, a gente vai ter, principalmente com a computação quântica, uma possibilidade de fazer cálculos muito mais dinâmicos. Desde janeiro do ano passado, a IBM já lançou comercialmente a possibilidade de você alugar a capacidade de um computador quântico, coisa que a gente não discutia, a possibilidade disso, era só uma questão matemática teórica. A gente tem a possibilidade de um computador quântico ser equivalente a 20 milhões de computadores pessoais. Então, a capacidade de processamento é gigantesca. A gente não tem ideia do que vai acontecer com computação quântica, com relação à segurança de dados, com relação à criptografia, com relação a processamento matemático financeiro, análise de bolsa de valores, busca de codificação de DNA para descobrir, vai se descobrir muito mais rápido uma doença ou criar uma doença. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu vi vários blogs hoje falando sobre isso, o pessoal falando sobre aí se é teoria da conspiração ou não, de que tudo relacionado ao coronavírus está sendo criado pela China para estourar as bolsas de valores do mundo, enfim. Não vou entrar nessa seara. Mas é o que a gente está vendo aí, né, ao nosso redor. Salvador, nem sei se existe vida sem óculos. Uso desde os 8. Brother, eu também é estranho. Você passa a mão no rosto querendo ajeitar. Eu operei também. Eu usava desde os 4 também. Fiz o LASIK também. É ótimo, cara. Recomendo. Pronto. Uma coisa que eu falo no livro. Meu olho direito é cego.
Eu brinco com o pessoal que eu tenho um problema de cabeamento. O olho é bom, mas o nervo óptico não consegue mandar informação para o cérebro. Então, fisiologicamente, o olho é perfeito. Só que por problema de cabeamento, o nervo óptico não consegue mandar informação para o cérebro. No livro eu falo sobre isso, mas foi esse ano, no final do ano, eu acho que já foi esse ano, teste num hospital na Espanha que colocaram um chip na base do cérebro de uma senhora lá, ela cega, colocaram um óculos nela, o óculos tinha uma câmera, e essa câmera ela ligada por uma fibra nesse cabo na base do cérebro dela, e ela já conseguiu olhar objetos, ela conseguiu jogar Pac-Man. Então, é insano uma parada dessa. E um outro teste na universidade, acho que na Califórnia, não vou lembrar agora, eles implantaram um chip no olho da pessoa, e aí o chip ele ocupava a função das células defeituosas que não conseguiam mandar informação pelo nervo óptico. O meu problema é no nervo óptico. Então, eu fico brincando para os alunos, dizendo que daqui a pouco eu vou botar uma fibra óptica no meu olho e para o cérebro e está tudo de boa. É o que vai acontecer muito em breve. Então, a gente vai ter solução para um monte de coisa muito em breve. E isso tudo é a parte boa da tecnologia, né? Tem um livro de dois pesquisadores da London Business School, 100 Years Life, que eles falam, né, que as crianças que estão nascendo de 2010 para cá, como meu filho, que nasceu em 2014, eles vão viver mais de 100 anos. E aí, combinado com isso, eu falo no livro que nós não teremos mais profissões, teremos ciclos profissionais. Porque imagina a chatice, o cara ser 80 anos da vida jornalista, 80 anos da vida desenvolvedor de software. Então, passar um tempo como jornalista, um tempo como chefe de cozinha, um tempo como guia turístico, e vai ser assim, uma coisa muito natural para a gente. Mas é bem massa mesmo você poder trocar de profissão, se especializar em alguma coisa, desconstruir, reconstruir de novo, aprender outras coisas. Daí para a gente é um conhecimento também, né? Com certeza. Eu acho muito rico, eu acho a possibilidade maravilhosa. Eu adoro trocar ideias com pessoas diferentes, por isso que eu sou apaixonado por design thinking. Acredito que essa pluralidade ela ajuda demais, ela facilita demais com que a gente tenha melhores resultados, né? E eu acho muito bom ter contato com outras pessoas. Com certeza. Alguém quer comentar, falar alguma coisa aí? Ô, Marcos, você veio pelo grupo da Ingrid? Peraí, deixa eu mutar aqui. Aí. Acho que tá sem som, Marcos. Tá ouvindo aí, Vini? Não tô ouvindo, não. Não tô conseguindo ouvir o Marcos, não. Tá desmutado aqui. Deve ser o microfone. Não tá vindo, Marcão. Será que se desplugar o fone aí, Marcão, e usar o micro... Será que não vai? Do PC, né? Tenta tirar o fone. Pra ver. Quem mais está aqui? Deixa eu olhar aqui os participantes aqui do grupo. Tem a Andréia, Elaine, a Raula, o Marcos, a Maria Manuela, o Rael, Salvador, o Tiago. Obrigado demais, o pessoal, pela presença de vocês aí. De verdade, é uma honra estar aqui, poder contribuir. Tá certo? Desmontei todo mundo aí. Eu vou fazer um negócio aqui inesperado, viu, Luizão? Fala aí. Quem tiver online aqui agora com a gente vai mandar o endereço para você. Eu vou mandar um livro autografado para cada um dos que tiverem aqui. Louco! Vou mandar um livro autografado para cada um de vocês aqui que estão aqui com a gente hoje. Caramba, aí sim! Aí a gente faz uma planilhazinha que todo mundo que estiver online aqui com a gente. Aí eu pego o endereço direitinho. Onde estiver no Brasil aí, eu mando o livro. Vai ser uma honra para mim aí. Deixa eu anotar aqui, ó. A Raula entrega pessoalmente. A Raula, quem tiver em João Pessoa,
ela faz comida libanesa. Vou até tirar um... Ô, louco, aí sim. Meu, a Raula é brincadeira. Olha, tá até dizendo que tá com loja nova. Faz tempo que eu fui lá comer. O rango dela é da hora, meu. Não, chama aí, eu tenho que passear por aí também. Dar João uma Pessoa é viajada. maravilhoso, cara. Para mim é o melhor lugar do mundo. Sem falsa modéstia. Já fui em vários lugares. Só é ruim de ganhar dinheiro aqui, mas aqui é maravilhoso para morar. Ô, pessoal, vamos tirar um print aí também, ó. Assim eu já vejo quem tá aqui, ó. Quem puder colocar a câmera aí, eu vou tirar uma foto, depois eu vou postar lá no LinkedIn, quem participou aqui. A Raula entrega pessoalmente, tem que ir lá comer mesmo, aí... Deixa eu ver. Digam as cidades de vocês aí no grupo, pessoal, para eu ver aqui de onde nós estamos. É São Paulo. Luizão é São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Paracatu, Minas Gerais. Eu tive em Santa Rita do Sapucaí agora em outubro, lá no Inatel dando palestra. Pouso Alegre, sul de Minas. Manuela, São Paulo. Pô, maneiro. Vamos tirar uma foto aqui, tirar um print. Faz dá um sorriso aí. Aí, beleza. Eu já vejo quem tá aqui. E manda para você lá, pode ser, Vini? Pode. Para mim, é ser uma honra mandar aí um exemplar para todos. 10 pessoas, ó. Porque vamos assistir até o final aqui, ó. Maravilha. Bom, pessoal, quem estiver precisando aí de qualquer coisa, manda uma mensagem para mim lá no LinkedIn. Convida a me acompanhar quem não está acompanhando ainda. Espero que tenha sido interessante o papo aí. Itajaí, Santa Catarina. Eu tive em Concórdia palestrando ano passado em Nossa, setembro. eu vou para lá, acredita, cara? Concorde. Ainda não divulguei, não. Eu vou falar aqui. Eu fui chamado para mim palestrar lá no evento hoje do Alexandre. Pô, o Alexandre, brother. Então, o Alexandre Weber, ele me chamou. Cara, ano passado, olha, eu vou dizer para você, é um dos eventos mais animais que eu já tive. Ai, que Porque é uma legal. cidade com 70 mil habitantes, eles conseguirem reunir 10 mil pessoas, é uma coisa impressionante, impressionante. Eu digo para ele, disse várias vezes que eu fiquei impressionado com Concórdia, com o impacto que eles conseguiram dar lá na região. Tinha muita gente de fora, do interior do Rio Grande do Sul e tal. Cara, o evento do Alexandre é muito animal. É muito animal. O pessoal, muita gente boa. Eu conheci um negócio que eu não sabia que existia no planeta, que chama cuca. Cara, eu falei na palestra que eu gostei de cuca, a galera ficava levando cuca para mim para trazer para casa. Eu trouxe 8 cuca desse tamanho assim, ó, para João Pessoa. O pessoal é muito da hora, muita gente boa demais, demais, demais. Tô doido para chegar logo o evento hoje desse ano. Você vai também? Eu espero que sim, não é nem doido de não me convidar. Eu vou lá e jogo uma bomba. Não, ele é muito massa, tá ajudando também. Fiz uma live com ele anteontem, né, no Instagram também, a gente falou um pouco do projeto. Massa. Ele vai me ajudar aí, vai fazer também. Ele tem um trabalho muito maneiro, velho. Ele é muito massa. A cidade lá é linda e tal. Cara, eu comi cuca de tudo, Tiagão. Brother, é muito gostoso. É muito bom. Eu nem sei o que é, eu espero Cara, eles não sabem explicar. Eles dizem que cuca é cuca. Não é bolo, não é pão, mas é um negócio de Deus, velho. Eu não gosto de doce, mas eu fiquei apaixonado pelaquela porra. Que massa. Alguém tem mais uma pergunta aí? Senão a gente encerra por aqui. Elaine. Aí, Salve. Oxe, não tô entendendo, não. Não, tranquilo então, Vini, é isso. Pô, obrigado demais aí pelo tempo de vocês, galera. Espero que tenha ajudado, tenha contribuído. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa. Espero o endereço de vocês aí para mandar um exemplar do livro. Para mim vai ser uma honra enorme.
Agradeço aí, Luiz, pelo convite aí de fazer parte do Nine Seeds e espero poder contribuir e eu acho que a gente tem uma missão muito importante nesse momento, que é tranquilizar as pessoas. Eu tive uma reunião com minha galera da empresa. Provavelmente ainda essa semana, mais tardar na próxima, eu vou começar a fazer lives semanais aí, para ajudar empreendedores a como passar esse momento de crise aí, porque a gente precisa se unir para manter os negócios. A gente não pode deixar esse país quebrar de novo, a gente não pode deixar a galera desesperada nesse clima de pânico que tá tendo. Eu discordo disso tudo e nós temos realmente um problema para enfrentar. A gente não pode entrar nessa pilha que a mídia está desenhando e que a gente realmente precisa se unir. E eu acho que cada um se doar um pouquinho, a gente consegue ultrapassar essa turbulência aí bem. Com certeza. Legal, me chama aí quando for fazer. Simbora, vamos embora. Ajuda a compartilhar. Ajuda aí da galera para a gente fazer esse processo aí. E realmente eu conto com vocês nesse desafio aí, porque a gente precisa realmente gerar conteúdo de qualidade e relevante para o pessoal. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, viu? Eu que agradeço, Vini, brigadão mesmo. Pessoal, obrigado por ter assistido. Manda para mim aí no WhatsApp, ou manda direto pro Vini aqui. Eu já tirei o print para você ver quem estava aqui online. Beleza, Vini? Nossa. E aí eu vou compartilhar, acho que amanhã no LinkedIn lá, qualquer coisa eu marco o pessoal também. Também aviso. Beleza? Obrigadão aí. Obrigado demais a todos vocês, viu, pessoal? Deus abençoe todos. Até mais aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.